Redação no ar para a Sicredi Conceito Mecânica Multibarcas vai falar agora sobre o trabalhador, sobre o seu dia, sobre festividade que acontece na quarta-feira da semana que vem, mas também sobre a situação, o mercado de trabalho, a situação do nosso trabalhador, as vagas que está sendo pago, condições trabalhistas aqui no Vale do Taquari, tudo isso a gente vai falar agora com o Marco Daniel Rockenbach, presidente do Sindicato dos Comerciários de Lajeado. Bem-vindo aqui à nossa programação. Daniel, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Bem, Vamos lá, mercado vamos falar de dessa trabalho. situação. Como nós nos encontramos hoje? Nós tivemos alguns reveses, né, nos últimos anos. Primeiro pandemia, depois cheias, né, e aí tivemos uma nova cheia e nós superamos tudo isso e temos uma boa perspectiva em relação ao emprego, né? Vagas de trabalho, essa questão. Isso não quer dizer salário. São duas coisas diferentes que a gente tem que tratar separadamente. Todo mundo enfrentou a pandemia e deu a volta por cima. Depois nós tivemos as cheias, pegando principalmente a cidade de Mussum, que é a nossa base territorial. Roca Salles não pertence ao nosso sindicato, mas também a gente se solidarizou com eles. Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, Cruzeiro, todo mundo foi afetado de alguma maneira. Nós trabalhamos essa questão das cheias de forma individualizada. De acordo com a demanda de cada empresa, as situações que foram exigidas, como nós vamos lidar com a questão da relação do trabalho, antecipação de férias, todas essas questões, mas isso é muito próprio de cada empresa, é muito difícil tu tratar isso numa relação mais ampla, né? E a gente pegou o know-how da pandemia, exatamente, para tratar a questão da cheia. Porque quando veio a questão da pandemia, o que pode, o que não pode, o que a legislação permite, né? Então, a gente criou algumas situações. E agora, quando veio as cheias, a gente foi procurado por empresas, foi procurado por sindicatos também, e disse, o que pode? Olha, vamos seguir a mesma linha do que a gente já fazia. Antecipação de férias, se necessário, redução de jornada, suspensão de contrato, vamos ver o que é preciso fazer. Então, se trabalhou em vários sentidos, nesse contexto, procurando atender as demandas do trabalhador e da empresa. Porque, lembrando sempre, as empresas tiveram um grande prejuízo, mas o trabalhador teve um grande prejuízo também, e nós temos que nos preocupar com ele. O sindicato foi solidário dentro das suas possibilidades. Muitos tiveram a sua empresa que trabalhava e a sua casa atingida. A sua casa atingida. Então, foram situações bem dramáticas. Assim, a gente continua ajudando até hoje a algumas condições, com atendimento até psicológico, mas também uma coisa mais imediata, com cesta básica, com colchões. Ainda tem gente recebendo essa Nós ajuda. ainda temos colchões sendo entregues hoje. Hoje mesmo eu ainda comentei lá no sindicato, tem esses 4 aqui que nós temos. Porque o que aconteceu? Teve gente que, eu vou precisar de colchão, mas eu perdi a casa. Tem que esperar Primeiro eu preciso repor ali, mas depois eu preciso dele, tá? Tu me alcança. Então, hoje eu ainda estava falando, nós temos que ir atrás dessas pessoas, porque temos que entregar esses 4 que estão aqui guardados ainda, né? Então, são situações que a gente vai resolvendo com o tempo. Bem, tudo isso impacta na negociação que a gente faz. Mas a negociação também, a gente acompanhando o Vale, novamente nós temos que dividir por setor. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo do setor de supermercados. Né? A projeção, se nós pegarmos esse ano, final, porque a gente negocia a inflação do ano anterior sempre, a nossa data base é março, e o INPC divulgado é o que nós temos que negociar. Essa é a nossa base de negociação. O nosso INPC ficou 3,87. Aí o pessoal nos diz, mas não é a realidade. E eu compartilho disso. Tu vai para a farmácia, tu vai para o mercado, tu vai ver o teu aluguel, tu vai ver conta de água, conta de luz. Existe um estudo feito pelo Diese, em cima do salário mínimo. Uma pessoa que ganha salário mínimo e precisa de uma cesta básica, sobra 600 e poucos reais, e aí ele ainda tem que pagar água, luz, comprar gás, remédio. Quer dizer, isso eu não estou nem falando de pagar aluguel, né?
Então, essa é a realidade. Por isso que eu digo, nós temos que dividir. Porque se nós fizermos uma análise de geração de emprego, não só em Lajeado, mas o Vale do Taquari, os últimos dados divulgados, nós tivemos um crescimento significativo. Basicamente, a única cidade que teve um decréscimo foi Teutônia, se eu não me engano. Não quero julgar errado, mas se eu não me engano foi Teutônia, 50 e poucas vagas, uma coisa assim, a menos. Mas nós temos que contar que teve a situação da Languiru, que atingiu Teutônia, Estrela, Lajeado, né, com mercados. Outros foram suprindo, ainda estão. Passarela está anunciando amanhã lá em Teutônia sua inauguração, né, não sei se já conseguiu contratar 130 pessoas, mas tem vaga para 130 pessoas. Né? Então, isso vai mostrar um reflexo positivo. A projeção dentro do setor para Lajeado, e vamos incluir Estrela, eu posso dizer que é excelente. Veja bem, nós estamos projetando para abrir ainda esse ano ou no início do ano que vem, seria o Passarela, mas não é o nome Passarela, é do grupo Passarela, onde é que era o antigo lajadense, um atacarejo que a gente chama. Nós estamos dobrando, mais que dobrando, o Desco aqui, na Pasqualini, está sendo construído. Nós estamos para vir a Stock Center, né? Lá perto do Sansão, lá em cima. Né? Nós temos aqui a Rede Super, que vai abrir em Estrela, no antiga rodoviária. Nós temos, fora os mercados de pequeno porte, no Alto do Parque, descendo ali na divisa ali, o Schmidt, mercado Schmidt, está construindo, está ampliando, está fazendo um mercado muito bonito. Logo acima, lá na Amazonas, nós temos o supermercado Siva da Montanha, que está construindo uma filial lá na Amazonas. E assim vai. São de médio para grande porte. E fazendo uma conta rápida, só nessa geração de emprego aqui, nós temos no mínimo 600 vagas aqui na frente. Abrindo, só estou falando de um setor. E essa mão de obra, ela está sendo encontrada? Essa é a segunda questão. Nós não temos essa mão de obra hoje. Nós não temos. E a gente vê já pelo que está instalado na cidade. Né? Por exemplo, hoje, eu digo com muita tranquilidade, se eu tivesse 300 pessoas para trabalhar no nosso setor hoje, quisesse trabalhar no mercado, tem vaga. 300? 300 pessoas. Até hoje o Passarela não conseguiu fechar o quadro. O Passarela, na sua inauguração, anunciou 120 pessoas trabalhando. Mas vamos lá, eu sei que vai variar de supermercado para supermercado, mas quanto se paga em média? Essa é a questão. A nossa grande rotatividade, nós temos duas questões. Vamos pegar o setor que nós estávamos falando, supermercado, certo? As 300 vagas seriam só em supermercados. Supermercado, alguma coisa de lojas, lojistas também nós temos, algum atacado. Atacado tem um grande fluxo, né? Nos supermercados, quando eu sento para conversar com os sindigêneros, que é em Santa Cruz, eu digo, além de nós vermos isso, nós temos que tentar fidelizar, nós temos que mudar essa relação. Quando eu falo em supermercado, as pessoas dizem, é o meu primeiro emprego, é o meu setor de passagem, é ali que eu me lanço para o mercado. Eu acho que nós não podemos tratar o setor dessa maneira. Nós, que eu digo, o sindicato de trabalhadores e o sindicato patronal, o que nós podemos fazer para ele não se tornar o primeiro emprego e sim se tornar uma perspectiva real de permanecer nesse emprego? Primeiro, condições de trabalho. Segundo, salário. Né? Por exemplo, o setor do comércio ele é muito assim. Eu entro no setor e eu fico 2, 3, 4 anos com o piso ou muito pouco além do piso da categoria, que é em torno aí de R$1.690 mais ou menos o piso de ingresso. É que quando tu negocia as condições mínimas para que depois a empresa premie e remunere de acordo com o problema que a condição mínima tem sido praticamente o salário máximo. Varia muito pouco. Essa é uma das situações. No supermercado também é válido? No supermercado isso é básico, né? 1.690 é o piso de entrada, né? É o mínimo que a pessoa vai ganhar, É o mínimo assim. Hoje, quando tu entra, claro, tu pode no contrato de experiência um pouco menos, e a hora que tu for efetivado, depois de 90 dias, o teto máximo, tu tem que entrar nesse mínimo aí. Esse é o teu mínimo Quase garantido. R$300 a mais que o salário mínimo, então. Exato. E aí, mas aí tem outras... Não, aí depende do que você vai fazer. Por exemplo, aí começa compensações. Aí eu vou no supermercado falando.
A maioria deles, né, tem uma bonificação por trabalho em domingo. Entra ali mais 50 pila no teu salário por domingo trabalhado. Quando eu tenho que trabalhar um feriado, existe uma bonificação negociada com o sindicato. Além da folga, mais um valor em dinheiro. Hoje está em R$ 85,00, sem folga 146. Aí nós temos quinquênio, aí nós temos, depende se tu é quebra de caixa, tu ganha mais 10% de quebra de caixa. Eu posso trabalhar no local insalubre, eu ganho mais sobre, que são os chamados penduricalhos, que é os complementos. Auxílio creche não tem também? Auxílio creche, quando teu filho está na creche, de 10%, né, no setor de supermercado. Então, há um complemento. Mas esses variáveis, se eu saio do caixa, eu perco. Se meu filho terminou a idade da creche, eu perco. Esses variáveis são por um determinado tempo, enquanto eu estou naquela condição. Esses variáveis poderia chegar até quanto? Tem uma ideia? Esses variáveis, se nós estamos falando em 1.690, digamos que eu ganho esses variáveis aí, de creche, quebra de caixa, eu vou chegar num salário arredondando R$ 1.800, não mais longe, 1.800, 1.850, não mais longe que isso. Tá? Só que isso, aqui como nós temos uma geração de emprego significativa, eu perco muita gente para a indústria. Porque a indústria, além de não trabalhar feriado, não trabalhar fim de semana, ela remunera com algo a mais do que isso. O nosso piso teria que ter uma recuperação. E nós procuramos trabalhar isso com o sindicato patronal, mostrando para eles, se eu não consigo remunerar agora, se eu, vamos dizer, que eu falei 1.690, mas quando eu entro na empresa, eu tenho que vislumbrar uma perspectiva. Ok. O que vai me motivar para ficar trabalhando aqui na tua empresa? Então, condições dentro da empresa, assim, boas de relacionamento, é um fator. Mas, economicamente falando, se eu ficar um ano, o que eu vislumbro hoje? Apenas a remuneração do dissídio coletivo, o reajuste do dissídio coletivo. Não, nós temos que prever um plano de cargos dentro da empresa. Uma coisa, se tu ficar um ano, eu vou te botar um plus aí de mais 2%, 3% no teu salário. Se tu ficar 2 anos, eu vou te botar mais. Porque a rotatividade, e não é lajado. O quinquênio está na legislação, né? O quinquênio está na legislação, mas não percentualmente. Ele é 0 na legislação. Qualquer um pode ser anuênio, triênio, quinquênio. Normalmente se trabalha com triênio e quinquênio. Só que não existe percentual. Quem define percentual é uma negociação de convenção coletiva. E aí nós temos variados, desde 2,5% até 4%, depende do setor. Né? Então, essas questões, além de estar em convenção, eu entendo que uma empresa tem que já, quando contrata... Caberia à empresa fazer essa mudança. Claro, mostra para o funcionário, trabalha direitinho conosco, terminou o primeiro ano, tu tem essa perspectiva, tu tem essa possibilidade de crescimento, tu tem isso. A nossa média de rotatividade não é de Lajeado, é do setor de gêneros, no país até, mas vamos falar de Rio Grande do Sul, é média de 60%, não passa do contrato de experiência de 90 dias. Ele roda. 60%. 60% roda. 60, é muito alto. É muito alto. E isso vem de bastante tempo, Daniel? Não, isso tem aumentado? Não, isso é histórico. Porque eu sei que a geração mais nova, que muitas vezes está procurando o primeiro emprego, ela já tem uma característica diferente de quem já tem uma idade mais avançada, né? Mas essa, então, se nós pegarmos lá, quando eu entrei no mercado de trabalho, para hoje, sim, há uma mudança radical do próprio trabalhador. Nós tínhamos um conceito de, eu entrei na tal empresa, chegava a ser feio tu ter várias assinaturas na carteira, Falavam dos, entre aspas, sujar a carteira. A minha carteira está suja. Eu ouvi isso muito tempo, né? Mas vamos dizer assim, início dos anos 2000, isso se perdeu. Aí começou a ter uma circulação muito maior de pular de setor. Hoje chega a se dizer, não é do nosso setor, mas chega a se dizer que é currículo. Tu não ficar muito tempo na empresa, eu sair daqui, já ir para lá e voltar para outra. Eu até entendo isso positivo, quando eu estou crescendo, certo? Eu estou aqui na Rádio Independente, daqui a pouquinho eu vislumbro algo maior, vou lá. Mas não é o nosso vislumbrar algo maior sair. O nosso problema é eu estou saindo de uma para entrar numa outra igual.
Eu saio, por exemplo, essa rotatividade que eu falo do supermercado, muitas vezes eu saio de um supermercado para entrar no outro. Não há um compromisso também, né, por parte do próprio trabalhador e da própria empresa. Se eu não vislumbro possibilidades, eu não me sinto compromissado com essa empresa. Então, eu tenho uma facilidade. E não é muito falta fácil. também uma qualificação na nossa mão de obra para que essas pessoas com melhor preparo, com melhor estudo, né? Acho que começa a base pelo estudo, mas depois outra qualificação também. Até dias atrás o novo presidente da SIC Vale do Taquari, o Ângelo Fontana, falava que querem fazer esse trabalho de melhorar a mão de obra aqui na nossa região. Não passa por isso também, para daqui a pouco as pessoas terem uma condição de crescerem na empresa? Porque se a pessoa também, ok, nós temos que dar melhor condição para o trabalhador, mas se o trabalhador não se ajuda, ele vai ficar sempre fazendo a mesma coisa, ele também não vai conseguir aspirar muita coisa na empresa. Me parece que tem que ter dos dois lados essa compensação, não te parece, Daniel? Com certeza. Nunca um lado só. Sempre tem que ter uma visão dos dois lados. Mas o que nós vemos hoje, se eu pegar dentro do meu setor, comércio, né, eu terminei o meu estudo, são pouquíssimas empresas que, se eu for fazer uma faculdade, quando eu voltar, diz, tá aqui, ó, meu canudo, fiz, sei lá. Primeiro, o que eu posso fazer dentro da área do comércio? Eu posso fazer um comércio exterior, eu posso fazer uma administração. Talvez recursos profissionalizantes. Mais cursos técnicos, alguma coisa. É. Eu hoje acho muito mais viável para o nosso setor um curso técnico do que qualquer outra coisa. Agora, se para a pessoa, talvez no emprego não vai mudar nada, ela não vai ter essa vontade. o que acontece? Quando eu faço e volto e digo, apresentei meu canudo, me formei, eu recebo os parabéns, quando eu recebo. Aí realmente não vai mudar. Não vai mudar. Agora, se a empresa disser, olha, quem tiver uma formação melhor, né, minha empresa vai ter mais oportunidade. Ganha um percentual a mais? Já Exato. Uma motivação. Há uma motivação. Ou até a empresa ajudar com o custo da formação. Como um custo de formação. Isso, eu sinto muito, e eu digo muito isso, isso tem que sair do discurso. Essa parte toda está muito no discurso ainda. Quando nós temos, das duas partes, né? Quando nós temos palestras e coisas do lado nosso, nós temos que buscar, muito bem, nós temos que buscar, temos que reivindicar, mas o que nós estamos fazendo também? Vou te dar um exemplo bem prático. Muitos anos nós precisamos auxílio estudante na convenção coletiva. Até hoje nós não temos. Mas aí nós precisamos, mas nós estamos pedindo para incentivar que o comerciário estude. E o que nós estamos ajudando como entidade para que ele se motive também a estudar? Ali nós introduzimos a entrega de material escolar, que é o que nós podemos dar, com kit de caderno, né, todo um kit para ele, para o filho dele, para a família dele, para estudar. Entendeu? Então tem que fazer. Agora, de nada adianta eu ir, como nós temos as convenções, lojistas, muito bem, traz grandes palestrantes. Cara, eu vejo aplicar muito pouco daquilo quando saiu da convenção, veio para a rua, porque a primeira coisa que dizem todas elas é valorize o seu colaborador, valorize quem trabalha com você, valorize. Saio dali, a minha loja continua trabalhando da mesma forma quando eu entrei na convenção, não mudou absolutamente nada. Então não adiantou a convenção. Quando eu vou num lugar desses, quando eu retorno, eu tenho que dizer, bom, tudo que foi falado lá, o que eu aplico dentro da minha loja? O que é possível eu aplicar? Nós temos que começar a fazer essas reflexões. Aí nós vamos começar a mudar. Porque essa é a grande situação que nós temos na nossa região. Nós temos trabalho, nós temos vagas de emprego, nós não temos salário. Os nossos salários, aí de um modo geral, são baixos na nossa região. São pisos de 1.700, né? Nós temos cidades menores com pisos maiores que os nossos. E nessa linha, então, estamos conversando com o Marco Daniel Rockenbach, presidente do Sindicato Comerciários do Lajeado. O INPC ficou em 13,87, é isso? Exato. E vocês estão negociando nessa linha ou estão pedindo o que a mais, né, nessa data base agora? Nós abrimos a discussão. Eu acho que também nós temos que ser realistas dentro daquilo que a gente está pedindo. Não adianta eu pedir com euforia. Até vou estar enganando, iludindo o próprio trabalhador com isso. Mas nós abrimos a negociação, quando eu abro uma negociação dessa, com um INPC tão baixo, né, o nosso ponto de partida está sendo, por exemplo, o mesmo reajuste do salário mínimo, 6,97%.
Mas aí, se tu pegar reajuste, inflação e reajuste salário mínimo, lá se vão mais de 3% de aumento real. Quer dizer, para mim atingir o reajuste de salário mínimo, eu precisaria quase tanto de aumento real quanto é a inflação que o sindicato vai dar. Aí tu me pergunta, mas isso é possível chegar? Não. Não tem. Não vou conseguir reajustar ali. Então, o que é possível dentro do nosso mercado hoje? É isso que nós estamos tentando buscar. Acho que é possível, sim, mesmo com tudo o que aconteceu na nossa região, os números aqui têm mostrado, são números favoráveis, as empresas se recuperando. Volto a frisar, tem que tratar algumas coisas bem específicas com cada empresa, mas de um modo geral, nós podemos buscar, além da inflação, algum aumento real, que a gente chama de aumento real, que na realidade nada mais é do que uma recomposição dessa inflação velada que não aparece, que a gente tem nos produtos que a gente vê. A definição é para as próximas semanas? Eu acredito que, não digo nas próximas semanas, mas acredito que dentro do mês de maio a gente consiga trabalhar mais esses números. O que nós estamos aí buscando hoje? Aí em torno de 5,5%, eu acho que são números que é um meio termo, né? Nem o salário mínimo, mas também não só exatamente. o INPC. Nós temos que ceder, né, para aproximar, e o sindicato patronal também tem que ceder, e a ideia, a negociação por si só é isso, é ceder dos dois lados para aproximar os números. E na quarta que vem, dia 1º de maio, feriado Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, né? Cada um, não sei até se tem uma definição exata, é dia de celebrar, de receber os trabalhadores e fazer uma festa que já é tradicional, chega na 20ª edição. Sim, Gabriela, dia do trabalho, tem uns que dizem que é dia do trabalho, outros dizem que é dia do trabalhador. É um dia da gente fazer esse tipo de reflexão que nós estamos fazendo aqui. É o dia voltado para isso, mas também um dia voltado nos últimos anos para a gente celebrar, né? Para a gente reunir a família, e esse nos últimos anos tem sido o objetivo do sindicato. Sim, se faz lá, é óbvio que nós vamos até buscar aproveitar um momento onde nós temos um grande número de trabalhadores reunidos e passar, por exemplo, essas informações que nós estamos falando aqui, de como estão as negociações. Eu tenho, como representante da categoria, eu tenho que passar isso, como é que está. Mas depois disso nós vamos celebrar. Vai ser um dia festivo, já está tudo sendo organizado, e as confirmações, hoje é quarta-feira e é quarta-feira que vem, então nós temos hoje exatamente uma semana. Eu comentei hoje lá no sindicato, nós nunca tivemos, faltando uma semana, tantas inscrições já feitas como até agora. Quantas já? Nós temos 500 pessoas inscritas já. E a capacidade é para quantas? A festa que nós mais bombamos foi 1.400 pessoas. Não sei se nós vamos chegar nesse número, mas eu acho que rompemos a barreira dos 1.000, assim... Mas normalmente o pessoal deixava mais para a última hora. Não. Isso antes da sexta, te digo assim, o prazo final da inscrição é sábado. Até sábado mandar pelo WhatsApp para nós. Que é o? Que está no verso ali. 99660 5093. Exatamente. Almoço para comerciário é gratuito, dependentes menores de 10 anos gratuito e dependentes maiores de 10 anos R$25. Exatamente. Esses R$25, deixar claro, ano passado foi os mesmos 25. Tá? Por quê? A gente ainda subsidia. Na realidade, o custo desse almoço é R$40 para o sindicato. Nós subsidiamos, cobramos 25 do dependente, do comerciário, e o demais o sindicato paga. Mas todas as atrações que terão na festa, os brinquedos infláveis, todo o mecânico. Esse ano nós estamos vindo ali com essa centopeia, que é uma novidade, né? Isso aí já está... A gurizada já está toda... É um quadriciclo na frente, vai puxando uma... São os tonéis ali? São tonéis que o Gilson bolou e mandou fazer. O Gilson é nosso parceiro. Que legal. Nas criançada vai adorar. E ele comprou um quadriciclo e mandou fazer esses tonéis. São 11 tonéis com cinto de segurança, com uma cadeira interna. E desfila pelo parque. E aí vamos desfilar por dentro do parque. Ele usa isso lá nas piscinas dele, lá passeando com a gurizada. E tem sorteios também, né, Daniel? Vai ter sorteios. Vai ter sorteio de TV 50 polegadas, vai ter geladeira de 430 litros, vai ter ar-condicionado, vai ter máquina de lavar roupa 14 quilos, vai ter split de 9.000 BTUs. É muita coisa que os lojistas também estão ofertando para que a gente sorteie para os comerciários. Esses maiores, o sindicato que compra, né?
e as coisas menores a gente consegue com as parcerias. Mas está tudo andando para Até bombar. sábado, então. Sábado, mas nós sabemos que segunda-feira muita gente vai ligar. Nós vamos ainda repetir aqui o pra WhatsApp assistir. para o comerciário que quiser participar, para fazer a sua inscrição, 996 60 50 93. A festa é na quarta-feira da semana que vem, feriado, dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, a 20ª edição da Festa dos Comerciários aqui no Parque do Imigrante em Lajeado. E amanhã, lembrando, nós temos uma campanha permanente de sindicalização, né? E esse ano todos os meses nós temos 3 sorteios de R$500 e amanhã é dia do nosso sorteio. Então, 3 pessoas da nossa base territorial, Lajeado, Estrela do Meio, Cruzeiros, todos os comerciários que têm seu cadastro, hoje em torno de 3.300 comerciários, que têm esse cadastro, estarão concorrendo a 3 sorteios de R$500 no dia de amanhã. Tá? Muito obrigado pela presença, Daniel. Sucesso, estamos sempre à disposição. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Gabriela. E obrigado, ouvintes. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Comerciários de Lajeado, Marco Daniel Rockenbach, para falar da tradicional comemoração que o sindicato vai promover, então, dia 1º de maio, dia do trabalho, na quarta-feira da próxima semana, inscrições ainda até o sábado, mas também falando aí de assuntos envolvendo a categoria como um todo.